Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês um livro do apóstolo João, apóstolo, pastor e teólogo João, capítulo 10, capítulo 19, meus irmãos, me perdoem, a partir do verso 4. Nós vamos ler o texto sagrado que diz o seguinte: Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: Agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo viram, começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Muitas pessoas querem que nós carreguemos a nossa cruz, não é verdade? Mas muitas pessoas não querem carregar a sua própria. E a cruz de Jesus não era dele. Era de Barrabás, que na etimologia da palavra significa filho. Bar significa filho. Abás, na etimologia da palavra, significa pai, filho do pai. Um nome profético. Jesus carregava a nossa cruz. E contextualizando rapidamente, irmãos, creio que vocês já identificaram justamente o momento em que Pilatos entrega, logo depois do julgamento, que eles passaram pela casa de Anás, Caifás, passaram pelos guardas prendendo, Jesus está passando pelo processo de julgamento, o julgamento do homem mais inocente da história. Nele não se achou pecado, nele não se achou erro, nele não se achou, na verdade, problema. E era um homem bom que só ajudava as pessoas a solucionar os seus problemas. E levaram de frente ao imperador, ao governador romano, que atuava ali como governador justamente naquele momento ali, dirigindo a colônia de Israel, que era uma colônia de Roma. Bom, ela foi colonizada e aquele homem era que deveria decidir o futuro de Jesus. E mediante a isso nós vamos trazer para a nossa vida as aplicações desse versículo. Começa falando assim, ó. Versículo 4 de João 19. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo. Muitas vezes, irmãos, e aqui nós precisamos compreender quem nós somos e a nossa identidade. Apocalipse 1, versículo 16 diz que o Senhor nos chamou para ser reis e sacerdotes do seu reino. E um reinado e um sacerdote, um rei e um sacerdote, ele não pode se eximir de tomar decisões. Muitas vezes, e não poucas vezes, nós vamos enfrentar a necessidade na nossa vida de tomar decisões. É algo que vai ser colocado de frente para nós, é algo que automaticamente vai acontecer. E o ser humano, se você for observar, ele toma decisões a partir do momento que ele se levanta. E enfrentar a necessidade de tomar decisões pode, sim, nos colocar diante do propósito de Deus. O problema de Pilatos é que ele foi falar com o povo. Ele era politicamente correto, até justo, diante do povo. Paulo fala que é impossível agradar homens e agradar a Cristo. E se você estivesse diante de uma escolha hoje, que você tivesse que agradar a Deus e agradar a qualquer homem, entenda, irmão, é qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa que convive do seu lado, entenda uma coisa: a quem você agradaria? Bom, eu gosto da Bíblia porque a Bíblia sempre responde. Em 1 Coríntios, Paulo falando justamente sobre essa questão, a igreja de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 31, ele fala para nós, ele estava resolvendo um problema justamente ali que alguns legalistas estavam falando de algumas pessoas comerem, outras beberem e querendo. Você já viu que muita gente quer dar pitaco naquilo que nós estamos fazendo, mas pagar as nossas contas não tem ninguém, não é verdade? Mas Paulo resolveu a situação bem, com muita sabedoria. Ele fala: portanto, quando vocês comam ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Façam para a glória de Deus, irmãos. Não importa o que você esteja fazendo. Pregue Jesus enquanto você segue aonde, independente de onde você estiver, você poderá fazer isso. E tem muita gente, irmão,
A verdade é que tem muita gente para tomar conta da nossa vida e Pilatos estava entrando justamente num caminho perigoso, estava indo consultar o povo, e olha só o que ele falou: agora vou trazê-lo aqui para vocês, agora vou trazê-lo aqui para vocês, irmãos. E Pilatos já tinha se convencido de que Jesus era inocente, a esposa dele Deus tinha visitado ela em um sonho e mostrado, a qual ela ficou muito agoniada. Ela contou para ele, isso está no Evangelho de Mateus, relatado no Evangelho de Mateus, e ele não queria, mas ele trouxe, eu creio que numa esperança, irmãos, justamente de mostrar para as pessoas que, como ele já tinha sido castigado, já teria sido o suficiente. E toda decisão que nós tomamos, ela vai passar por um processo de avaliação dos fatos. Foi justamente o que ele fez. Ele ouviu todas as pessoas e ouviu o próprio Jesus ali naquele momento. E toda vez que nós ouvirmos e avaliarmos todos os fatos, nós inevitavelmente vamos nos deparar com a verdade ou com a mentira. Agora, como tomar uma decisão, irmão Alisson? Como tomar uma decisão com sabedoria? Irmãos, muitos problemas e não poucos problemas, eu quero repetir porque eu creio que tem pessoas no Vale da Decisão, muitos problemas e não poucos problemas seriam evitados se antes de nós respondermos, nós disséssemos uma frase, consultássemos a Deus, falasse, peraí, que eu vou orar primeiro, antes de tomar uma decisão. E decisões mais importantes, irmãos, requer tempo, requer aprofundamento, decisões de vida, decisões relacionadas ao propósito divino, elas requerem tempo, não pode ser tomada ali no calor do momento, na pressão, sabe, naquela... Não. Olha o que o Senhor Jesus fala justamente em João capítulo 10, ali sendo acusado, justamente por aqueles que estavam ali colocando ele na cruz agora, os fariseus, os líderes. João capítulo 10, do versículo 37 e 38, o Senhor nos orienta justamente a isso. Ele fala assim, se não faço o que o meu Pai manda, não creiam em mim. Mas se eu faço e vocês não creem em mim, então creiam pelo menos nas coisas que faço. Isso para que vocês fiquem sabendo de uma vez por todas que o Pai vive em mim e eu vivo no Pai. O que ele está falando? Se as minhas ações não condizem justamente com aquilo que eu estou pregando, e tem que ter a necessidade, irmãos, para tudo que nós fomos avaliar, tem que ter uma necessidade de ser condizente as ações justamente daquilo que nós vamos tomar de uma pessoa com referência a um relacionamento, se elas condizem. Olha, eu estava vendo, por exemplo, uma mulher aconselhar as mulheres cristãs num vídeo aí, ela estava falando sobre casamento, aconselhando os homens, na verdade. E ela falando para os homens, falando assim, uma mulher, se ela tem um filho, e ela fala que ama o filho dela, mas ela te chama para sair, você vai sair com ela no final de semana, e talvez vocês vão para uma chácara e fique de sábado para domingo com o pessoal da igreja. Ela não pega o telefone hora nenhuma para ela falar com o filho dela, mas ela fala que o filho dela é a pessoa mais importante no mundo. Você está entendendo que a realidade não condiz com os fatos? E é justamente isso, irmão. A nossa fala tem que estar alinhada justamente com aquilo que nós vivemos. A decisão ela é um processo de avaliação, e é uma avaliação dos fatos. O Senhor Jesus chama a responsabilidade. Se não creiam em mim, olha o que eu faço. Olha, se não faço o que meu Pai me manda, não creiam em mim. Chama a responsabilidade, chama a responsabilidade. Eu amo esse homem, irmão. Eu amo mesmo. Sabe, a Rosa, na verdade, a Rosa é uma donzela que possui espinhos, meu irmão. E às vezes nós tomamos o processo tomamos a decisão pela donzela, às vezes tomamos pelo espinho, mas quem preferiu o atalho, ele se perdeu no caminho. Não busque atalhos, sabe? Busque a Deus, consulte a Deus antes de tomar qualquer decisão. Será com sabedoria e com temor ao Senhor que nós devemos dirigir os nossos passos. Olha, e ele fala, mas que fique bem claro, eu considero inocente. Ele está falando, eu considero inocente. E o caminho para se chegar, meu irmão, a alguma solução, o caminho para se chegar a esse ponto sempre será um caminho solitário.
Ele avaliou, ele fez o processo de interrogação, ele interrogou, falou com os... A gente vai vendo durante o texto que ele conversou com os líderes judeus, ele conversou com o povo, ouviu, e ao longo da história, ouviu a sua esposa, e ao longo da história muitos boatos e muitas coisas chegavam através de Jesus. Jesus chamava muita atenção naquele momento. Jesus era uma pessoa de fato que estava em evidência por tudo que ele estava fazendo, cumprindo o seu ministério, cumprindo o seu chamado a Deus. Agora, esse de fato, ele será um caminho muito solitário, irmãos, para chegar à solidão. Olha, eu sei que nós precisamos ter conselheiro, mas só nós somos responsáveis por toda decisão que nós tomamos da nossa vida. E quando nós não decidimos, os outros decidem por nós. É por isso que eu falo que é importante, é muito importante, irmãos, nós temos uma vida de intimidade com Deus. A partir do momento quando nós temos uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma caminhada com o Senhor, por mais difícil que seja, vai ficando, à medida que vai passando, mais fácil de tomar algumas decisões. E entenda, o Senhor, Ele mesmo vai colocar diante de você algumas decisões muito difíceis para ser tomada. Olha, a mulher de Jó fala para ele, depois dele ter sofrido toda aquela, sabe, de Deus ter entregado, vamos dizer, ele para ser peneirado por Satanás, a mulher fala assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu sempre olho para essa expressão e me pergunto, como pode amaldiçoar Deus e morrer? Porque eu já penso que no ato de amaldiçoar Deus, automaticamente é um suicídio, irmãos. Você já está se cometendo um suicídio espiritual, porque Ele é a própria vida, Ele era o próprio caminho, Ele que nos dotou de propósito. Não existe vida com propósito longe de Deus, irmãos. Com propósito estabelecido na eternidade, não existe uma vida de propósito sem Deus. Não existe. Então, quando nós amaldiçoamos o caminho, amaldiçoamos Deus, automaticamente já caímos nessa situação de estar aí. Ele fala com uma louca. Eu gosto de Salmos 23, 4. O rei pastor Davi, ele entendeu isso. Ele fala: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte. E um vale escuro, irmão, fala justamente de um lugar onde nós andamos e não conseguimos enxergar o próximo passo. Que o medo assola nosso coração e a angústia é tamanha que nós pensamos que jamais vai sair ali. Mas ele fala assim, não terei medo de nada. Por que ele não terá medo de nada, irmão? Porque por causa da confiança em Deus. Ele fala: pois tu, ó Senhor Deus. E o Senhor nesse texto está em letra maiúscula. O Senhor é sabendo que Deus é dono de tudo e está no controle de tudo. Estás comigo. Esse é o fato. Fala: tu me proteges e me diriges. O teu cajado e o teu bordão me consolam. E o cajado, ele tem justamente essa tipologia. Ele tipifica a direção de Deus. O cajado de Deus hoje é o Espírito Santo. Ele é o cajado de Jesus Cristo que pega justamente umas ovelhas mais temosas e o Espírito Santo, muitas vezes ele falou para mim: irmão, não é por aí não. E eu querendo ficar bravo com os outros. E não era por aí. Por quê? Porque ele nos protege e a direção dele já em si é uma proteção para nós. Então vai chegar, esse caminho vai ser muito solitário, mas nós temos em todo momento, o Senhor é o nosso ajudador. Eu quero dizer, o Senhor é o nosso ajudador. Salmo 46, versículo 1, o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Clame a Ele, irmão. Clame a Ele, meu irmão. Tira um tempo de oração, sabe? Olha, Pilatos continuou ali na saga dele, tentando inocentar Jesus. Aí ele levou Jesus. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. E nós precisamos entender aqui, irmão. A coroa de espinhos, embora sejam, e o manto vermelho sejam uma zombaria, uma ridicularização dos soldados romanos, justamente por aquilo que eles estavam falando, que Jesus era rei, e por tudo aquilo que ele tinha vivido. E de fato o Senhor é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o todo-poderoso Deus. Ninguém é maior do que Jesus, meu irmão. Não há presidente, bispos, papas, não há apóstolos, não há presbíteros, não há empresários. De fato, não há um homem como Jesus, não há um Deus como Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Deus dos deuses, e Ele pode todas as coisas, e resolveu ficar calado para observar. E quando ele saiu, eu aprendo algo, irmão, muito sincero, a respeito que eu percebi na minha caminhada, meu irmão.
Muitas vezes, e não poucas vezes, eu quero repetir isso porque eu creio que alguém precisa ouvir. Muitas vezes e poucas vezes, as nossas marcas e as nossas histórias não serão suficientes. Não trarão conhecimento de fato de quem nós somos e pelo que nós passamos. Não trarão. A coroa de espinho representa que o Senhor Jesus estava vencendo a dificuldade e ela tem a simbologia, o espinho tem a dificuldade, então no caminho terá espinho, irmão. Paulo fala, roguei o Senhor 3 vezes para que tirasse o espinho da minha carne, mas o Senhor me disse, a minha graça te basta. Então terá espinho, terá zombaria, terá dificuldade, muita dificuldade, terá rejeição, terá ódio, o medo, a angústia, e não trarão conhecimento da gente, às vezes até de pessoas perto, pessoas que andaram com nós, pessoas que já não nos reconhecem mais porque nós resolvemos a crer no nosso propósito. Olha o que fala no próprio Evangelho de João, a respeito de um discípulo que andou junto com Jesus o tempo inteiro, e esse aqui era Tomé, o Dídimo. O Senhor Jesus apareceu para os discípulos primeiramente, fizeram os discípulos tocar na marca dele, nas mãos, e Tomé não estava lá, e eu não sei o motivo, a palavra não fala. As mulheres estavam, o único que não estava era Tomé, e eu creio que Deus tinha no propósito, justamente com isso. E então os discípulos contaram que o mestre tinha aparecido, que ele tinha ressuscitado. Ele falou, eu não creio, eu só creio se eu tocar nas marcas dele. Então no versículo 27 de João 20 fala o seguinte, o texto sagrado, em seguida disse a Tomé, veja as minhas mãos e põe o dedo nela. Quem quer tocar o dedo em Jesus? Estenda a mão e ponha no meu lado, pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou, meu Senhor e meu Deus. Você creu porque viu, disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas mesmo assim não creram. Bem-aventurados os que não viram e creram, irmão. E muitas vezes eu até postei na nossa comunidade do canal que, sabe, para pessoas que creem, irmão, não vai ser necessário dar explicação sobre nós, sobre as nossas marcas, sobre as nossas histórias, sobre quem de fato nós somos. E agora, para as pessoas que não creem, irmão, explicação nenhuma nunca será suficiente. E às vezes vai se deixar como Jesus tocando. Deixa Jesus tocar, ele é o espírito do convencimento, deixa o Espírito Santo falar. Muitas vezes nós vamos precisar entregar, irmãos, as pessoas. E é necessário. Olha, Pilatos fala, vejam, vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Nós vemos de fato que nem Pilatos conhecia quem estava do lado dele. Não tinha respeito, não tinha honra, não tinha reverência ao rei. Não sabia quem era. E não podemos culpar Pilatos. Quem pregou para Pilatos? Os que deviam pregar para Pilatos estavam ocupados demais, tentando matar a vida. E muitas vezes vai ser assim na nossa vida, irmão. Quem deveria estar nos ensinando, quem deveria estar nos guiando, está mais preocupado em nos tirar daquilo que nós cremos. Até apresentam provas, até apresentam algumas palavras sem eira e nem beira, convenhamos. Muitas vezes a realidade não condiz com os fatos daquilo realmente que está acontecendo. E nós sabemos, mas nós preferimos muitas vezes manter o politicamente correto. Mas o Senhor, ele tem propósito em tudo. Eu creio, irmão, perfeitamente que o Senhor tem propósito em tudo. E o que aconteceu? E aqui eu já quero partir para o final, irmãos, porque fala assim, quando os principais sacerdotes e os guardas do templo viram, começaram a gritar. Perceba que não foi o povo que começou a gritar. Não foi o povo depois acompanhou quem? A liderança deles. Olha, e o Senhor Jesus sabe que as pessoas influenciam. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo começaram a gritar, crucifica-o, todo mundo quer que Jesus carregue a nossa cruz, mas ninguém quer carregar a própria cruz, não é? Então, haverá pressão, irmãos, sobre as nossas decisões, haverá pressão para que as circunstâncias sigam um rumo desejado por algumas pessoas. Eu costumo chamar essas pessoas de manipuladoras. No caso dos fariseus, eles têm uma leve tendência ali ao narcisismo de hoje. O fariseu são pessoas que
tem o ego exaltado, que creem que sempre estão certas. E sei que é uma palavra difícil, mas ela se faz pertinente no tempo de hoje, irmão, para que nós venhamos tomar decisões acertadas, porque nós seremos pressionados, nós seremos colocados à prova, sim, se nós queremos seguir a Deus. Lembrando que nunca será possível agradar a Deus e agradar os homens. Paulo entendeu bem isso. Eu gosto quando Paulo fala justamente na segunda carta, já elogiando a igreja de Coríntios pelas decisões que eles tomaram, por terem se arrependido. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 8 e 9, ele diz o seguinte, eu quero ler, tá na versão Ferreira de Almeida, porque fica mais fácil de entender. Ele fala, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Seremos pressionados de todos os lados, meu irmão. Seremos pressionados a tomar as decisões que os outros querem. Mas lembre-se, a vida é uma dádiva de Deus. Ela é um presente, meu irmão. Então o futuro está no seu livre-arbítrio. Use-o. O futuro, minha irmã, está no seu livre-arbítrio. Use-o. Não ceda à pressão do momento. Não ceda, sabe, às convicções de outras pessoas. Tire muito tempo, tire o quanto tempo for necessário com Deus para tomar decisões importantes da sua vida, para que lá na frente não tenhamos que nos arrepender, para que não tenhamos que vivenciar talvez frutos de uma escolha, sabe, feita sob uma pressão desmedida e descabida. Na maioria das vezes as pessoas querem sim nos convencer das ideias delas, mas tenha você é uma pessoa única. Deus fez a sua forma e te jogou fora, fez o Alisson, a forma do Alisson, jogou fora. Eu comecei a ficar muito mais feliz quando eu perdi, sabe, aquela noia que eu tinha de tentar me sabotar agradando aos outros, na maioria das vezes gente estranha e que muitas vezes não estava lá quando eu mais precisei, mas o Senhor sempre esteve comigo. O Senhor é Deus fiel. E eu quero terminar com vocês com Hebreus capítulo 11, versículo 17. A palavra do Senhor Deus diz, pela fé Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque, sim, e ao oferecendo o seu unigênito, aquele que recebera as promessas, a quem havia dito, esse Isaque será chamada tua descendência, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Abraão sabia que Deus era poderoso para mudar qualquer circunstância, mesmo da morte para a vida, porque ele sabia que a promessa estava sobre o seu filho Isaque, de uma nação numerosa. Que nós venhamos entregar o nosso caminho para Deus verdadeiramente, para que de fato nós possamos ser exaltados, e quando nós olharmos lá na frente nós vamos olhar, realmente nós sabemos que a mão do Senhor estava sobre a minha história no dia de hoje. Que Deus abençoe, irmão, que Deus abençoe, minha irmã. Fiquem com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Tchau, tchau. Até uma próxima mensagem. Um bom final de semana.